Até eu perguntei há pouco, né, se precisaria de um certificado oficial para se dizer defensora ou defensor dos direitos humanos. Aí me informaram que não. Falei, que bom, porque eu já me identificava como uma defensora dos direitos humanos. Eu acho que é incompreensível um ser humano ver as violências a quais a gente está exposto e não se sensibilizar, não fazer nada, não tentar mudar a realidade que está posta, mas que é transformável, né? Então, e partindo do local onde eu nasci, do que eu me identifico, do que eu me reconheço dentro dessa sociedade, que são as comunidades quilombolas e população negra, para mim é contraditório ser negro e não lutar. Ou ser quilombola e não garantir o seu direito original, que é o território. É até irônico, né? A gente reivindica uma coisa que é nossa, mas que estão tentando expropriar, que é o território. Nós reivindicamos o que tentam expropriar de nós, sejam grandes proprietários rurais, latifundiários, sejam o poder legislativo, a qual muitos desses grandes proprietários estão intimamente ligados, sejam da especulação imobiliária, que a gente briga até para poder continuar preservando o território. E aí depois de anos, de 200 anos ou mais, preservando esse espaço, vem um poder público dizer que isso é uma área de licenciamento ambiental, né? Ou seja, uma área de preservação ambiental, desculpa. E que nós não temos o direito de entrar nesse território, seja para colher uma erva, para fazer um chá, seja para tirar uma madeira caída para fazer lenha, ou seja para fazer algum ritual religioso. Nós não temos o direito de entrar naquele território que os meus avós, os meus tataravós estão preservando e eu continuar preservando, porque há um poder público que diz que eu sou proibida de entrar nesse espaço. Ou ainda, o que é muito pior, há um poder público que diz que essa terra não é minha, então eu devo sair dela. E aí, nesse definir de espaços, ou de poderes, ou de direitos, as comunidades quilombolas sempre são as maiores vítimas, porque elas vivem nesse território, elas preservam esse território, elas não se reconhecem em outro espaço. Como que seria eu chegar para você e dizer que a sua casa não é mais sua? Só que a sua casa é um pedaço de terra que ainda não foi envenenado pelo agronegócio. É um pedaço de terra que é preservado, ou seja, estão à beira de praias belíssimas, ou de campos belíssimos, ou de mata preservada. E isso gera um interesse econômico muito grande, que certamente no nosso país não passa longe do poder político. Às vezes, a sociedade, por falta de informação, prefere apoiar grandes indústrias, grandes empreiteiras, grandes construções, e não consegue visualizar que para construir uma barragem, por exemplo, centenas de milhares de famílias precisam ser realocadas. Não, elas são expulsas, elas são arrancadas dos territórios. Né? Então, a nossa maior reivindicação é pela titulação dos territórios quilombolas, no Brasil todo. Porque o Brasil se orgulha tanto de dizer que tem essa cultura miscigenada, essa cultura democrática, que é um mito que já foi vencido, mas que, infelizmente, ainda tentam reproduzi-lo, mas o Brasil não defende essa cultura. Foi preciso uma lei, um acordo internacional, para que o Brasil passasse a consultar as comunidades tradicionais antes da construção de grandes empreendimentos. O Brasil vende uma imagem de que é um povo plural, étnico e rico, mas o Brasil não garante um documento que diz essa terra é sua de fato. Então, como eu disse, a Palmares reconhece aproximadamente 3.000, pouco mais de 3.000 comunidades. Tituladas são pouco mais de 1.000. E nós reconhecemos que existem muito mais comunidades negras rurais tradicionais ou comunidades terras de preto, terras da Santíssima, que são vários nomes para quilombos dentro do Brasil. Então,
isso já mostra alguma coisa, né, do descaso e do desrespeito, que eu acho que é muito mais grave a essas comunidades. Comunidades quilombolas são comunidades que mantêm a cultura negra rural, mas que não só fugiram, porque fugir também ganha um outro significado. Nós somos comunidades negras rurais que resistimos até hoje. Porque até um conceito que se ressignifica também é de que nas comunidades quilombolas não há só população negra, nem agora, nem no tempo passado. São comunidades que se adequavam o que podiam dentro do sistema que estava imposto de escravidão. Então, existiam pessoas brancas pobres e muitos indígenas, mulheres fugindo daquele sistema patriarcal a qual eram submetidas. Então, o quilombo ele ganha um significado de resistência, de fortaleza, de uma comunidade que agrega outros sujeitos que também estão à margem da sociedade, seja ela em 88, seja ela agora. Então, acho que as comunidades quilombolas tradicionais, as comunidades de terreiro, as comunidades indígenas, né, são comunidades que conseguem preservar um pouco de humanidade que a gente está perdendo em outros espaços.